Gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6. E aqueles que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu convido que assim procedam, para que leamos os 3 primeiros versos do capítulo de número 6 do livro de 1 Samuel. Se você não encontrou, também temos projetado na tela para que você possa acompanhar a mensagem desta manhã. Assim registra a palavra do Senhor. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, que fales aos nossos corações, que fortaleças a nossa fé, edifiques a nossa alma, e que em nome de Jesus possamos perceber quão grandiosos ensinamentos podemos alcançar através dessas duas vacas da região da Filisteia. E o que nós pedimos, fales conosco, nos ensines, nos orientes, nos direciones. Nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. O contexto é um contexto de tristeza para Israel. Afinal de contas, nas cercanias da cidade de Ebenezer, Israel perdeu uma batalha para os filisteus. E perder uma batalha significa mortes, significa famílias chorando, sofrendo, passando por uma nova e difícil fase. Mas além de toda a desgraça que foi promovida no povo de Israel pela derrota para os filisteus, havia algo a ser acrescentado em relação ao peso dessa derrota. E esse algo foi o fato de que os filisteus não apenas derrotaram o povo de Israel militarmente, mas eles tomaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava a presença de Deus no meio de Israel. A Arca da Aliança que representava a direção de Deus para o povo de Israel. A Arca da Aliança que representava a segurança espiritual do povo de Israel. Os filisteus venceram a batalha e tomaram consigo a Arca da Aliança. Quando então ele sabe, o povo de Israel então está sofrendo. Além disso, nós temos as duas mortes, as mortes dos 2 filhos do sacerdote e juiz Eli, Ofni e Finéias era o nome deles. Quando eles então são mortos fulminantemente pelo seu pecado. E aí uma desgraça mais para o povo, a perda desses 2 sacerdotes. E uma desgraça ainda maior aumenta-se ao povo de Israel. A perda da batalha, a perda da Arca da Aliança, perderem 2 sacerdotes, mas o profeta Eli, o sacerdote Eli, o juiz Eli, o homem que já era sacerdote e juiz sobre Israel por 40 anos, não 4 anos, não 10 anos, 40 anos. Ao saber a notícia da morte de seus filhos, ele cai e também morre. Então é um período de luto em Israel, é um período de sofrimento em Israel, é um período de tristeza em Israel, é um período de muita dor em Israel. Mas aquilo que era um símbolo de vitória para os filisteus, também vai se tornar um símbolo de desgraça. Foi também um período de sofrimento para os filisteus. A Arca da Aliança representava para os filisteus, como você pode ver na próxima tela, a Arca da Aliança representava para os filisteus um troféu. Olha, nós tomamos a representação de Israel está aqui. Vamos colocar ali junto ao templo de Dagon, vamos colocar ali junto ao templo da nossa divindade maior.
E ali então colocaram a Arca da Aliança como sinal da sua grande vitória. Mas, veja o que diz 1 Samuel capítulo 5, dos versículos 2 ao 4. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da Arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas, e se encontrava na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Algo começou a ser mostrado aos filisteus, que aquela derrota representaria uma vitória de Pirro. Algo demonstrava aos filisteus que aquele símbolo para eles de orgulho, olha aqui a Arca da Aliança, traria consequências negativas para eles. Eles cultuavam uma cananeia, foi cultuada na Síria, foi cultuada na atual Síria, no atual Líbano ali, né? Foi cultuada em várias regiões, chamado Dagom, que era uma espécie de peixe com cabeça de homem. E Dagom era, segundo os cananeus, né, o deus dos deuses, e era o deus da vingança. Pois bem, eles colocaram do lado da estátua de Dagom, e naquela madrugada, como nós lemos, acontece algo, eles chegam na manhã seguinte, e Dagom está caído em frente a esta Arca da Aliança. Eles reorganizam a estátua, e na outra manhã, eles notam que Dagom caiu de novo, e os seus braços, estava tudo arrancado, só estava ali o seu dorso. Deus estava mostrando algo para os filisteus. Então o que acontece? Eles já veem que o que eles fizeram ao tomar a Arca da Aliança foi uma situação, um mau negócio. E Deus então envia praga aos filisteus. Veja o que diz o versículo 6, versículo 7, e depois vamos para o 8 ao 10. Diz assim: porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós. Versículo 8. Que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate, e depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui, para matar a nós e ao nosso povo. Onde a Arca da Aliança chegava no território dos filisteus, havia úlceras, havia tumores, havia lepra, havia cânceres, enfim, havia enfermidades, havia pragas. Então a Arca de Deus, quando colocada no lugar certo, representa a bênção, mas quando colocada no lugar errado, representa a maldição. No lugar certo representa a vida, no lugar errado representa a morte. Onde nós temos colocado a Arca de Deus? Meus amados irmãos, os filisteus, eles colocam, então, não dão, vamos levar para Asdod, chega em Asdod, há úlceras ali, vamos levar para Ecrom, chega em Ecrom, a praga ali chegando. Onde a arca estava, havia morte. Por isso que nós fizemos aquela primeira leitura, porque uma decisão, então, precisava ser tomada pelos filisteus. Eles tomaram uma decisão, eles tinham que tomar uma decisão. Afinal de contas, após 7 meses, a Arca da Aliança, ela representava só desgraça. Eles falaram: temos que nos livrar da arca. Isso era bom para Israel, mas é ruim para nosso povo. Isso daí trazia benefícios ao povo de Israel, estava no lugar certo, mas nós aqui da Filistia, traz desgraça, traz morte, traz enfermidade, traz pragas. Então 7 meses, eles insistem, ficam mudando a Arca da Aliança de cidade em cidade, mas onde chegava havia morte. E aí então, surgem 2 vacas. 2 vacas surgem em nossa história. Há pouco tempo atrás, nós pregamos sobre
lições extraídas de quem? De que animais? Dos gansos. E hoje eu queria também extrair 5 lições sobre essas vacas que foram enviadas pelos filisteus para conduzirem a Arca da Aliança de volta para a terra de Israel. Você está disposto a caminhar comigo as 5 lições que nós temos a aprender com 2 vacas? Sim, eu volto a dizer, temos grandes servos de Deus, nos quais nós devemos extrair lições, pelo que eles falam, pelo que eles vivem, pelo que eles pensam e demonstram através de suas ações. Mas hoje eu queria fazer esse desafio, olharmos, assim como um dia, há poucos domingos, nós olhamos para aqueles gansos e aprendemos tanto, olharmos para 2 vacas e também extrairmos preciosas lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu gostaria de extrair é que as vacas filisteias nos ensinam sobre a renúncia. 1 Samuel capítulo 6, versículos 7 e 10 diz assim: Agora, pois, façamos um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Versículo 10. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias, e as amarraram ao carro, e encerraram os seus bezerros em casa. A primeira lição que nós aprendemos com essas 2 vacas, é que elas, para servirem ao propósito de conduzirem a Arca da Aliança para Israel, elas tiveram que renunciar às suas crias. Elas tiveram que abrir mão de suas crias. Elas tiveram que, enfim, se liberar daquilo que para elas era tão precioso, as suas crias. E a palavra de Deus então nos vai ensinando que se nós queremos servir a Deus de maneira integral em nosso coração, nós devemos abrir mão de situações, devemos abrir mão de coisas que nos prendem e que nos impedem de servir ao Senhor. Lucas capítulo de número 9, nós lemos, no versículo 23 ao 24, o Senhor Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. As pessoas pensam que, eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Jesus Cristo, então eu vou seguir do meu jeito, da minha forma. Basta eu ir no culto de domingo, basta eu gostar da mensagem, que eu já estou seguindo a Cristo. Quem disse isso? Quem te levou a pensar dessa forma? Porque isso é apenas um aspecto externo, religioso. Mas o que Cristo espera de nós é muito mais. Nós queremos ganhar a vida, então devemos perdê-la, no sentido de abrir mão de nossos propósitos para seguir os propósitos de Cristo. É andarmos no caminho estreito, é fazermos a vontade do Pai em primeiro lugar, seja feita a tua vontade. E meus amados irmãos, esse texto que você está lendo aí em tela, de Lucas 9, o texto diz: se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser me seguir, olha, primeira coisa que você deve fazer, negar a si mesmo. É dizer não para muitas das decisões que você tem tomado que desagradam a Deus. É saber dizer não à tua própria vontade. E diz assim: e dia a dia tome a sua cruz. E só depois, em terceiro lugar, ele diz: siga-me. Primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. E só em terceiro lugar, ele diz: siga-me. Não é se alguém quiser me seguir, siga-me. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Por isso, que Gálatas capítulo 6, no versículo 14, nós lemos: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Devemos então entender que o processo de crucificação não aponta apenas aquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, mas é aquilo que tem que acontecer dia após dia. Quando Jesus fala tomar a sua cruz,
e nela sermos crucificados. Como diz o texto, eu estou crucificado para o mundo, eu estou morto para o mundo, eu não vivo mais para o mundo, eu vivo para Cristo. Aquelas duas vacas, elas renunciaram às suas duas crias. O texto bíblico é claro ao dizer, pegue duas vacas com crias, nas quais, você lê o texto, nunca foram colocados jugos, elas nunca carregaram peso, elas nunca carregaram nada, elas eram vacas que apenas deram luz aos seus bezerrinhos. Mas olha, guarda os bezerros na casa, e agora elas vão servir um propósito maior. Há coisas que nós devemos renunciar para seguir a Cristo. E a primeira coisa que nós devemos renunciar é tudo que se opõe à vontade de Deus em nossas vidas. É duro, mas é a realidade. Inventa-se um evangelho onde você simplesmente adentra aos cultos para receber. Inventa-se um evangelho, proclama-se um evangelho, vende-se um evangelho, propaga-se um evangelho, onde você vem para Cristo apenas para receber as bênçãos. É como se fosse uma maquininha de refrigerante que você chega, aperta o botão e recebe refrigerante gelado. Mas o evangelho não é somente recebermos bênçãos, das quais a maior delas, a salvação de nossas almas, perdão pelos nossos pecados. Mas o evangelho vai muito além disso. O evangelho não é apenas recebermos, mas é darmos, e darmos a nossa própria vida. É por isso que nós dizemos, Senhor, eu me rendo aos teus pés, entrego a minha vida a ti pertence, toma um lugar na minha vida. Senhor, enche o meu espírito, e Senhor, dirige a minha vida. É isso que nós precisamos entender, que o evangelho não é apenas o receber, é dar. Não é apenas o recebermos as bênçãos, mas é servirmos ao Senhor como servos. A palavra no grego, para servo, é uma palavra muito forte, porque Paulo usa muito isso, Paulo, servo de Cristo, no português, mas no grego você vai lá e lê Paulo, doulos de Cristo, né? Doulos tu Christou, ou seja, eu sou escravo de Cristo. Olha que termo forte que Paulo usa, escravo de Cristo. O escravo não tem domínio sobre as suas decisões. O escravo, ele vive para satisfazer o seu Senhor. Paulo se coloca como escravo de Cristo. Paulo diz que nós devemos ser escravos de Cristo, mas escravos por amor. Alguém que morreu por nós. Ele pagou o preço na cruz. Por isso nós somos crucificados para o mundo. Por isso nós devemos viver para Ele. Aquelas duas vacas então entenderam e nos ensinam que para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo e o servirmos, nós devemos renunciar à nossa própria vontade e fazermos a vontade de nosso Pai Celeste. Uma vez perguntaram a Jesus, está em João capítulo 4, versículo 34, a minha vontade é fazer, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E essa deve ser a nossa vontade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. As vacas filisteias nos ensinam sobre renúncia. Você está disposto a renunciar à sua própria vida para seguir a Cristo? Essa pergunta é difícil, mas ela é fundamental. Não há outra alternativa. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Está disposto a isso? As vacas estiveram dispostas. As vacas tiveram que abrir mão, não tinham alternativa. Nós não temos outra alternativa senão seguirmos a Cristo, renunciando à nossa própria vontade. Que lições fortes as vacas nos ensinam. Existe uma segunda lição que as vacas nos ensinam. As vacas filisteias nos ensinam sobre a perseverança. Veja o que diz os versículos 7 no seu final e versículo 8. Arranjem duas vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Essas duas vacas nunca tinham carregado um peso. Continua o versículo 8. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre ao lado dele, ponham as figuras de ouro que vocês vão enviar como oferta pela culpa. E depois deixem ir o carro. Deixem o carro ir.
essas vacas nunca tinham carregado um jugo. O jugo é aquilo que une duas vacas no arado. Então a pessoa coloca um pedaço de madeira sobre o pescoço de uma vaca, o mesmo pedaço de madeira vai sobre o pescoço de outras vacas, e a pessoa tem um ferro no meio, e as vacas vão puxando, e aí ele vai fazendo um traçado na terra, onde vão ser lançadas as sementes. Isso é um jugo. Pois bem, aquelas vacas nunca carregaram peso. De repente, elas estão carregando carroça. Nessa carroça tem uma arca, que é a Arca da Aliança, que tem um peso, e a Bíblia diz que ainda tem um cofre. Ou seja, elas nunca carregaram peso na vida, e agora estão carregando muito peso. Por quê? Porque elas tinham uma missão a transportar. A Arca da Aliança, a oferta pela culpa. Elas tinham uma missão a cumprir. Amados irmãos, seguir a Cristo, e eu sei que essa palavra é uma palavra que incomoda muitos. Porque, primeira lição, negar-se a si mesmo, ninguém quer negar a si mesmo, incomoda muitos. É mais fácil vivermos um evangelho apenas do receber do que do dar. Segunda lição, elas têm que perseverar nisso. Elas têm que ter o peso, mas elas têm que prosseguir. Elas têm que ir à frente. Meus amados irmãos, nós não podemos enterrar aquilo que Deus coloca em nossas vidas como nossa missão. Não podemos abrir mão disso. Deus nos colocou algo que pesa sobre nós, e nós devemos dar prosseguimento. Como Paulo fala, pesava sobre ele pregar o Evangelho, ele tinha que pregar o Evangelho. Deus nos deu dons para usarmos na igreja, dons espirituais, e nós temos usado os dons, mas é um peso usar esse dom, mas é difícil, e Deus lhe deu talentos para usar, e você tem usado na igreja, usado na obra do Senhor. Então muitas vezes o uso do dom vai requerer tempo para ensaio, tempo para acordar cedo num dia chuvoso como hoje, e você está servindo ali no som, está servindo as crianças aqui atrás, sem ninguém que não tem um filho saber, nem que você está ali, trabalhando na recepção, trabalhando na calçada, trabalhando em todos os setores da igreja, como nós citamos ontem o nosso irmão, no meio da chuva, carregando a manta, e aí para cobrir o teto. Ou seja, é o peso da responsabilidade que nós temos, que nós devemos usar. Essas vacas, elas de repente nunca carregaram o jugo, elas de repente têm que carregar um cofre, têm que carregar a arca, têm que carregar uma carroça. Deus coloca situações em nossas vidas, nos dá dons, não para que nós ostentemos, eu tenho dom tal, eu sou usado dessa forma, não, mas é para que você use o dom, desenvolva o dom e multiplique o seu dom. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, sobre nesse sentido, os versículos 26, 28, 29 e 30, o seguinte: mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Portanto, tirem dele o talento e o deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo, o quê? Inútil. Lancem-no para fora nas trevas. Meus amados, nós temos alguns qualificativos aqui negativos, alguns adjetivos não bem-vindos, algumas terminologias que devem ser evitadas quanto atribuídas às nossas vidas. Veja só: servo mau, preguiçoso e inútil. Agora eram servos. Servo mau, preguiçoso e inútil, mas estavam na postura de servos. Para alguém ser servo é porque se espera que ele sirva. Será que nós somos preguiçosos naquilo que Deus colocou? Aquela carroça já era pesada, se colocou um cofre, se colocou a arca. Aí as vacas podiam dizer: não vou carregar não, é muito peso para mim. Se Deus colocou, Ele vai nos dar força para carregar. E essas vacas vão seguir o seu caminho. Elas nos ensinam a isso.
porque essas vacas não eram preguiçosas e essas vacas não eram inúteis. Ao contrário de muitos cristãos, como esses citados aqui pelo Senhor Jesus: servo mau, preguiçoso, inútil. Será que nós somos servos de Cristo? Em primeiro lugar, devemos fazer essa pergunta, porque muitos são filhos de Deus, mas não são servos de Deus. Todo filho de Deus tem que ser um servo de Deus. Segundo lugar, que tipos de servos nós somos? Não basta ser servo, temos que ser servos bons, servos úteis, servos frutíferos. Isso nós devemos ser. E aqui o texto diz então, quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Nós devemos ser pessoas úteis na obra de Deus, úteis, que frutificam na obra de Deus, como aquelas vacas. Nunca carregaram jugo, abriram mão, renunciaram, e agora carregam o peso da carroça, carregam o peso da arca, carregam o peso do cofre, mas elas vão prosseguir. Segunda lição que nós aprendemos com essas vacas, além da lição da renúncia, a lição da perseverança. Está difícil, está pesado, mas esse peso vai transformar-se em outro peso. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque, olha só o que diz agora, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno, olha o peso daí, um eterno peso de glória. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A nossa tribulação, a Bíblia descreve, nós teremos tribulação, mas a Bíblia descreve que é leve e momentânea diante do que nós temos a receber, é leve e momentânea. E não apenas diz isso, mas traz um peso para nós. Elas estavam carregando um peso da tribulação para elas, carregaram um peso que nunca carregaram antes, se abrir mão, renunciar às suas crias, estavam então numa fase difícil, mas elas perseveraram, porque o peso maior que elas carregariam seria o peso de glória. Esse é o peso que nós receberemos. Então nós aprendemos com elas a primeira lição, que é a lição da renúncia. A segunda lição que nós aprendemos com essas duas vacas filisteias é a lição da perseverança. Vamos à terceira lição que nós aprendemos com elas. É a lição sobre anunciar as boas novas. As vacas filisteias nos ensinam sobre anunciarmos as boas novas. Veja o que diz o texto do versículo 13 desse capítulo 6 de 1 Samuel. O povo de Bet-Semes, então, já era no lado de Israel. As vacas começaram a ir, saíram da fronteira, entraram em Israel por Bet-Semes. Então o texto diz: o povo de Bet-Semes estava fazendo a colheita do trigo no vale. E quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram o quê? Muito contentes. O evangelho é uma palavra grega. Angelos. Angelos, daí vem anjo. Angelos é mensageiro ou mensagem, conforme o contexto da colocação. Então, angelion é mensagem. Então, a mensagem, o evangelho é uma mensagem. Só que a palavra em grego, significa bom, algo bom. Por exemplo, eutanásia, eutanatos, boa morte. Eunice, nike, vitória. Boa vitória. Eucaristia, carismata, dom, presente. Bom presente. Tudo que tem na frente no grego significa algo bom. Então aqui nós temos o evangelium, boa mensagem. A mensagem do evangelho para quem vai ser salvo, para quem precisa da salvação, e entende isso, todos precisam, mas entendem que precisa de salvação, é uma boa notícia.
aquelas vacas filisteias, elas estavam entrando em Israel de volta com a arca de volta, levando a arca novamente para a terra de Israel, estavam adentrando ali, e de repente o povo de Bet-Semes, os trabalhadores que estavam na colheita, olharam, ergueram os seus olhos e se alegraram, porque o Evangelho traz alegria, a começar com a paz interior que ele nos fornece. Meus amados, nós temos o texto de Isaías capítulo 61, que é o mesmo texto que o Senhor Jesus vai usar lá quando vai naquela sinagoga em Nazaré. Ele abre o rolo do profeta Isaías naquela leitura do dia, e nós lemos o seguinte, o texto de Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade, olha que notícias boas, os algemados, libertação aos cativos que estão presos, colocar em liberdade os algemados, olha que boa notícia, a pessoa se alegra com isso. Continua o texto no versículo 3, a consolar os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. O Evangelho promove isso, Cristo promove isso, Ele é a esperança, Ele é a solução, Ele é aquele que muda vidas. Isso é o Evangelho. O Evangelho são boas notícias, boas mensagens, boas novas, boas informações, a esperança que surge. Então, meus amados irmãos, essas vacas nos ensinam isso, porque por onde elas passavam, o povo olhava e se alegrava. As vacas, duas vacas filisteias mostram que onde nós devemos passar, as pessoas devem olhar para nós e olharem para nós com alegria. Olha, aí está uma pessoa que tem um testemunho bom, aí tem uma pessoa que reluz, que brilha a luz de algo diferente que eu preciso. Aonde as vacas passavam, havia alegria. Essas vacas traziam notícias boas. E você, e eu, e cada um de nós, temos sido como essas vacas? Essas vacas têm muito a nos ensinar. Porque elas nos ensinam, em primeiro lugar, o quê? Sobre a renúncia. Em segundo lugar, nos ensinam sobre o quê? Sobre a perseverança. Em terceiro lugar, nos ensinam sobre o quê? Anunciarmos as boas novas. Agora vamos à quarta lição que aprendemos com essas duas vacas. As vacas filisteias nos ensinam sobre a direção que devemos seguir. Veja o que diz o versículo de número 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. Meus amados irmãos, isso desviar para a direita ou para a esquerda, a Bíblia menciona várias vezes. Deuteronômio 2, Deuteronômio 5, Josué 1, Josué 23, Provérbios 4. Mas aqui nós vemos na prática, duas vacas que não estavam sendo conduzidas. Os filisteus estavam atrás olhando a direção delas. Eles ficaram impressionados. Elas seguiam no caminho reto. Elas seguiam na direção reta. Elas não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda. Não tinha um condutor. Não tinha um cocheiro. Não tinha alguém para dirigir, olha, vai bater na vara, vai para a esquerda, vai para a direita, não. Elas iam na direção certa, duas vacas, sem uma condução, mas elas eram dirigidas por algo muito maior do que elas, que estava muito à frente delas. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E assim, quem são aqueles que devem caminhar numa linha do caminho de Deus? São os filhos de Deus. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 14, nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Nos lembramos João capítulo 1, versículo 12, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aqueles que recebem a Cristo são filhos de Deus. E aos filhos de Deus, o Espírito de Deus, como você está lendo aqui nesse texto, os guia.
nós temos a direção pela palavra, dirigida pelo Espírito Santo, para não nos desviarmos jamais, nem para o radicalismo da direita, nem para o da esquerda, mas no caminho certo, no caminho correto, na direção que Deus tem para as nossas vidas. Quantos têm se desviado? Quantas pessoas você conhece que se desviaram? Quantas pessoas você conhece que podiam estar sentadas ao seu lado nesse culto de hoje? Estão desviados. Por quê? Deixaram de ouvir a voz do Espírito de Deus. Taparam os seus ouvidos para o Espírito de Deus. Entristeceram o Espírito de Deus. Abandonaram o Espírito de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado. Você vai ter um momento que o Espírito fala, vai nessa direção, vai nessa, e você então é guiado pelo Espírito de Deus, como aquelas duas vacas. Aquelas duas vacas nunca colocaram peso, nunca carregaram peso, e de repente estão guiando no caminho certo. E aí então, nós vamos para a nossa quinta e última lição, com as duas vacas filisteias. As vacas filisteias nos ensinam sobre o sacrifício. Que mensagem dura de hoje. Falar sobre renúncia, falar sobre perder a sua vida para ganhá-la, falar sobre o que é seguir a Cristo, o que é apresentar-se diante de Deus como um servo de Deus, que não seja um servo inútil nem preguiçoso. Que palavra dura nós aprendemos com essas duas vacas filisteias, mas é a realidade espiritual, e talvez sejam as duas vacas filisteias as que mais falaram a verdade para as suas vidas do que muitos pregadores renomados, conhecedores da Bíblia. Devemos aprender mais com essas duas vacas do que com muitos pregadores do Evangelho, que não pregam a totalidade do Evangelho. Mas nós terminamos então com uma dura palavra, a palavra do sacrifício, que ela nos ensina. Veja o que diz o versículo 14. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas em holocausto. Aqui encerra-se a jornada daquelas duas vacas filisteias. Elas entram em Israel, e aí quando entram em Israel, nós vemos 4 circunstâncias que nos mostram a riqueza desse texto. Nesse versículo 14, sobre o sacrifício. O primeiro deles está nessa próxima tela, que você pode ver aí, uma marcação sobre o que os Bet-semitas fizeram. Eu vou reler o texto. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro em pedaços, e ofereceram a vaca em sacrifício em holocausto. Eles pegam a madeira do carro. Para que houvesse sacrifício, tinha que haver madeira. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi sacrificado, onde, meus amados irmãos? Numa cruz de madeira. Esse texto já apontava, muito tempo antes de Jesus, que o verdadeiro sacrifício só podia ser feito naquela madeira. Jesus não foi morto com uma lança, apesar de ter sido ferido por ela. Jesus não foi morto decapitado. Jesus não foi morto apedrejado. Jesus não foi morto incendiado. Jesus não foi morto afogado. Jesus, ele foi morto em madeira, na madeira da cruz, cumprindo-se a palavra de Deus em Deuteronômio, sobre a maldição que estava no que fosse pendurado no madeiro. Veja a relação. Agora as duas vacas, elas chegam para o sacrifício, e eles pegam a madeira da própria carruagem para sacrificá-la, apontando a cruz do Calvário. Mas não é só isso. O próximo slide nós vemos um outro destaque desse texto. Eu vou reler o texto que diz: o carro veio até o campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Onde é que a cruz do Calvário foi colocada, meus amados irmãos? Onde havia uma grande pedra, chamada Pedra da Caveira, o Calvários. O Calvário. Mais uma vez o texto bíblico dessas duas vacas filisteias que mostram que elas vão morrer, elas vão cessar a sua jornada,
Elas vão dizer adeus para o mundo, onde havia uma grande pedra. A nossa morte acontece naquela cruz, onde acontece também a nossa vida. Onde a maldição, a bênção. Onde havia derrota, houve vitória. Na cruz do Calvário é onde nós devemos colocar todos os nossos pecados e sermos crucificados ali com Cristo, como diz Gálatas. Então, meus amados irmãos, é usada a madeira que nos remete à cruz. O sacrifício é feito onde havia uma grande pedra que nos remete ao Monte Calvário. Mas há um outro destaque aqui. O texto diz: o carro veio até o campo de Josué. Olha só que nome. Eu coloquei o nome em hebraico para você ter noção do nome exato de onde para o campo de quem é o nome exato de onde para a carruagem. A carruagem, então, ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. As vacas permanecem no caminho certo, mas elas param num lugar. É um lugar onde as vacas deviam parar, no campo de Yoshua. Você sabe que Josué e Jesus é o mesmo nome? Josué em hebraico, e Yeshua é um termo helenizado, que vem do grego, da influência grega. Yeshua, Yoshua, é o campo de Josué, é o campo de Jesus, é ali que a carruagem para, é ali que a arca estaciona, é ali que as vacas então entendem que é o fim da sua missão, da peregrinação por essa terra. É em Cristo, meus amados irmãos, é em Cristo, é Cristo da cruz na madeira, é Cristo da grande pedra, é Cristo do campo de Josué. E mais uma observação nesse rico texto de número 14, que nós lemos. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Ali, com madeira, na grande pedra, no campo de Josué, elas foram sacrificadas em holocausto. Ali, no Monte Calvário, ali onde a cruz foi levantada, ali no campo do Senhor Jesus, ele fez o seu sacrifício, sacrifício perfeito, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. E eu encerro então, antes de minha conclusão, na leitura do texto, mais uma vez, falando sobre esse sacrifício da cruz, a importância da cruz para as nossas vidas, que nós aprendemos com duas vacas filisteias, duas simples vacas filisteias. Mas nós aprendemos no texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É no campo de Josué que a gente não mais vive para nós mesmos, mas Cristo vive por nós e para nós. É no campo de Josué onde há a madeira erguida em cruz, onde há sobre a grande pedra. É no campo de Jesus onde é feito o verdadeiro, único e definitivo sacrifício que é necessário ao mundo. E aí eu caminho para a minha conclusão. A minha conclusão, ela diz que as vacas nos ensinam, você pode repetir comigo, sobre a renúncia, sobre a perseverança, sobre a evangelização, sobre a direção e sobre o sacrifício. É chegado, meus amados irmãos, o momento da oração. Fiquemos de pé, vamos clamar ao nosso Senhor. É chegado esse momento que nós, na casa chamada pelo Senhor Jesus de casa de oração, ao ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua direção, pedimos, Deus, que nós sejamos como essas duas vacas filisteias, animais simples, não valorizamos, mas temos muito a aprender com essas duas vacas filisteias. E eu queria fazer então um convite a você, em primeiro lugar a você fechar os seus olhos. E se você se ver como uma pessoa que precisa aprender com essas vacas sobre algumas das lições tão importantes da renúncia, da perseverança, da evangelização, do sacrifício, olha, que você possa colocar a mão no seu coração dizendo, eu preciso ser melhor, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa que aprenda a crucificar a minha própria vontade. Pai amado, Deus bendito,
Aqui está o teu povo, Pai. Nesse momento da oração, nós chegamos à tua presença e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo exemplo que nós pudemos extrair em 5 preciosas lições com essas 2 simples vacas. Pai amado, que nós possamos observar a natureza e ver tantos ensinamentos que nos dás. E Pai, que em nome do Senhor Jesus, sejamos como elas. Que aprendamos que o Evangelho não é apenas usufruirmos das bênçãos, sim, isso faz parte. Mas também nós temos a nossa responsabilidade, pautada em nossa maior decisão, renunciarmos a nós mesmos para seguir a Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos encerrar a nossa jornada, mas em todo momento olharmos, Pai, em nossa jornada e vermos que caminhamos sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Mas se não pudermos em algum momento, de nossas vidas, fazê-lo desta forma, que hoje seja um momento do conserto, que esse seja um momento do conserto, para que entremos em Bet-Semes, e ali, Senhor, possamos demonstrar a nossa crucificação com Cristo, porque é para Ele que nós passamos a viver. Abençoa as nossas vidas, fortalece nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém e amém. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui, neste culto, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Se houver alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo nesse momento, levante a sua mão, nós queremos orar por sua vida. Alguém quer entregar a Cristo a sua vida? Eu vou fazer uma oração àqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Alguém lhe enviou o link, esse link passou para você, você clicou, muitas vezes até por curiosidade, o título da mensagem. Mas você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Pai amado, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, tomando essa decisão, pedimos, Deus, perdoa os seus pecados. Senhor, restaura a sua vida, pelo precioso sangue de Jesus, trazendo sobre eles a presença do Teu Santo Espírito, que dirige, que direciona, como fez com aquelas vacas, Pai. Direciona a vida de cada um de nós, Pai amado, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguimos firmes no reto caminho do Senhor Jesus. O que nós pedimos, as Tuas bênçãos sobre essas vidas, e pedimos sobre nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe